Olá, bem-vindo ao Linha de Frente, é o espaço que o Grupo Aratu dedica para a gente discutir temas relevantes para a Bahia e para o Brasil. E aqui a gente tem um dos representantes de um dos temas mais caros para a Bahia, que é cultura e arte. Eu estou falando do ator e um dos mais prolíficos atores da Bahia, Frank Menezes. Frank, eu tenho razão em dizer que você é um dos que mais trabalham e vão trabalhar no cenário das artes cênicas aqui do nosso estado? Tomara que seja. Tomara que seja. Pelo talento, assim, você sempre tem muito convite. Não é só isso também. Eu acho que eu me produzo também, entendeu? Sim. Eu não vou ficar parado, eu vivo disso, né? Perfeito. Então, eu sempre tenho um projeto pronto. Por sinal, é um dos projetos que a gente vai falar, a origem de um dos projetos, com ele está em cartaz agora nesses meses de outubro e novembro. Vai ser daqui a pouco um assunto para conversar com esse ator que demonstra categoria e qualidade no teatro, no cinema e na televisão. Tem preferência por alguma dessas? Tenho. Qual? Teatro, sempre. Porque é ao vivo, né? É na hora, né? Ninguém sai de casa achando que vai ver um erro. Mas eu posso errar tranquilamente, na maior cara de pau que as pessoas vão acreditar, tá lá, entendeu? Aprendi isso também no teatro, quando acontecia um erro técnico e eu tive que parar o espetáculo. E aí, isso já lá em Quem Matou Maria Helena, no primeiro monólogo, e, enfim, na época a mídia era um CD, e aí não rodou. Eu parei a peça porque eu precisava da ligação de telefone. A voz que fazia era de Celso Júnior, que era o diretor, que coincidentemente naquele dia estava operando o som. E ele fez ao vivo? Aí ele fez ao vivo. Aí ele disse assim, volte que eu dou a deixa. E a plateia rindo, a plateia rindo, a plateia rindo. E aí eu voltei a cena e fiz. Né? Caramba, que aí fantástico. Aí passou. Aí no final do espetáculo eu pedi desculpas por causa disso. E aí você via a cara de decepção das pessoas. Eles não sabiam. Entendeu? Aí foi que caiu a ficha da constatação. Coincidentemente, nesse dia, quem estava na plateia foi Cacá Diegues, que tinha ido me assistir para me convidar, que na verdade ele já tinha me chamado para fazer Tieta, do Agreste, o filme, com Sônia Braga, que eu sou motorista da Marinette. E ele estava na plateia. Aí depois, quando acabou a peça lá do camarim, ele virou para mim e falou assim, Frank, nunca diga. Nunca diga que você errou, porque ninguém sai de casa achando que vai ver um erro ao vivo. Eu fiquei, cacete, é verdade, né? Aí eu, enfim, mas é mais um motivo para eu gostar tanto de teatro. Conversando aí nessa cadeira onde você está, com a atriz, icônica do teatro brasileiro, do cinema também, da televisão, Ítala Nandi, ao longo de quase 60 anos de carreira, ela falou uma coisa semelhante sobre teatro. Ela falou da emoção, da naturalidade que o teatro tem, mas ao mesmo tempo da incorporação de personagens. Sim. Eu acredito que você também tem seus métodos de trabalhar no teatro, na televisão e no cinema diferentes. Mas quando você fala do teatro, que seu olho brilha, parece que é um sentimento ali que você está eternamente em 220, é isso? É porque, rapaz, tem o que a gente chama também da magia, né? Da magia do teatro. Todo ator sabe que a gente pode estar com dor de cabeça, dor de dente, pressão alta, hipoglicemia na coxia. Deu o terceiro sinal, entrou em cena, você não sente nada. Acabou a peça, você vai chamar o SAMU. Mas durante você não sente nada, porque naquele momento do palco não é você, é o personagem, né? Mas eu não sei explicar o que é a questão de ser ao vivo, né? É um ping-pong, às vezes você tem que estar atento numa comédia, por exemplo. Se a plateia ri muito, eu tenho que achar uma forma de interromper o texto, né? De esperar a plateia parar de rir para continuar. Você não, entendi. Não é timing para você. Como, por exemplo, às vezes você está na televisão, digamos que você esteja em casa assistindo alguma coisa e que seja engraçado, as pessoas estão rindo e o cara, a cena vai continuar. Às vezes não acontece que você está em casa e vai dizer, peraí, não pare, você não pede a pessoa para parar de rir. É isso mesmo. Não é? No cinema, por exemplo, no cinema você não está em casa, você não pode mandar a plateia parar de rir. Mas às vezes você perde alguma coisa na cena que está ali passando por causa disso. Teatro não, teatro a gente espera, né? Perfeito. Já tem ali aquele...
E é isso, Uma atmosfera, uma energia. E ele deixa meio que suspenso em fazer aquilo. Televisão e cinema, os dois, principalmente. Cinema menos. E televisão depende do produto, que a gente também chama de produto, né? Mas assim, novela, minissérie, série, existem tratamentos diferentes. A novela, numa produção, todo mundo, direção e produção, se preocupa muito com o primeiro capítulo. Depois vem segunda, terceira e tal. Depois dali em diante, é uma manutenção que já nem tem tanta direção assim, porque você já sabe o que vai fazer. Certo. E como passa todo dia, às vezes tem uma tensão muito grande da equipe toda. Sim. Entendeu? Fica todo mundo Tem tenso. questão de audiência. De vários fatores. Eu já fiz uma novela que um dos atores teve um apendicite. Caramba, velho. E aí resolve como? Mata o ator? Mata o personagem? Não, era um dos vilões, era I Love Paraisópolis. Sim. E eu era o mordomo, que era um dos vilões. Já querem se aproveitar da bondade de Dona Soraya, sanguessugas, peçonhentas. Vamos trabalhar, vamos, faveladas. O nosso núcleo era muito ruim. Eu, Letícia Spiller. Só os maldosos. Os maldosos. Era eu, Letícia Spiller, Henri Castelli, Lima Duarte, né? Ricardo Blá. Nós éramos os vilões, apesar de ser uma novela das 7, que era muita comédia. E foi Henri Castelli, que no dia ele já estava verde e sentindo uma dor e tal, e aí, enfim, eu não tive nem tempo de conversar com ele, o camarim era o mesmo, e ele dizendo, cara, eu tô com uma dor, não sei o que e tudo, e eu gravando e tudo, já foi no médico, chamou a assistência médica, que ele falou assim, não precisa não, só tô... Aí daqui a pouco ele começou a ficar enjoado, começou a ficar mais verde, chamaram de lá mesmo do Projac, ele foi direto pro hospital e já foi, porque a apendicite é assim, né? Quando ela tem aguda, ela tem que ser operada. Na hora. No outro dia, no mesmo dia, os roteiristas viraram à noite, mudando todo o contexto, então os objetivos, os conflitos dele, de Henri, teve que passar para os outros. Não vou nem fazer o gesto aqui do que aconteceu comigo, eu me leei. Eu, Letícia, Nissete Bruno, que já faleceu, a gente teve conflitos que passaram para os outros. Então, e como passa todo dia, teve um dia que... Sobrecarga de gravação. A gente vai... a gente recebe o roteiro durante... Você está gravando... Assim, cidade cenográfica é de manhã e de noite. De tarde, o estúdio começa às 1h da tarde e a lei trabalhista é bem rígida para a equipe toda. Assim, às 8 horas, acabou. Se por acaso deu 7 horas de trabalho, né? 8 horas com interrupções de lanche, descanso. Se deu 7 horas e não acabou de gravar aquilo tudo, para 15 minutos para reunir com a equipe para saber se continua direto ou se para jantar e volta. E, enfim, às vezes não dava tempo, né? Por mais que a gente tenha celular de receber e tudo assim, não dava tempo de saber o que é que estava programado para gravar naquele dia. Então, assim, teve um dia que quando eu cheguei, que eu olhei no mural, tinham 33 cenas para gravar. E das 33 eu estava em 27. Caramba! E eu já sabia, tinha na minha mão. Só que no dia anterior eu já tinha gravado 18. Quando eu cheguei no hotel, eu dormi, acordei no outro dia já no carro me levando. Então eu cheguei lá, enfim, decorar? Jamais. Era tudo escondido. Na hora ali dá uma pescada. Aí a gente pedia... Aí o diretor, já sabendo do inferno, que seria, aí gravou tudo com plano americano. Que você podia... E o papel aqui na mão. Caramba! Então eu sabia, quando aqui pelo meu canto de olho, eu sabia que minha câmera era aquela. E aí, meu canto de olho, eu via que a luz apagava, porque aí a outra câmera estava pegando Letícia. Quando essa câmera aqui apagava, eu abaixava... Aí ela... Estava perto de dar deixa, aí eu levantava. Rapaz, que era um situação, inferno. Viu, velho? Bastidores de uma gravação de novela. E dava, graças a Deus, hoje em dia tem muito recurso. Então, se eu errasse, que a gente errava muito. Então, se a gente errar, assim,
Quando eu digo errar, textos, o texto, alguma concordância verbal, esqueci uma coisa, um plural, mas o personagem já estava pronto, você já está ali na tarimba fazendo algum tempo, né? Então, não errava a emoção, você não errava a ideia do conflito, você não errava. Então, baixava. Aí, às vezes, quando errava, aí você já ouvia, assim, eu estava sem alguma coisa, mas você ouvia no fone do câmera, né? Aí você ouvia o diretor falando assim, daquilo, entendeu? Aí vai, aí cortava, aí vai, Frank, pega daí, de onde errou. Caramba. Você contando isso dá uma excelente série. Os bastidores não tem, né? Existe sobre os bastidores de um... Tem vários. Tem um filme que eu adoro. Como é o nome dele, que faz Homem de Ferro? Robert Downey Jr. Ele tá novinho, com Sally Field. Como é o nome? Os Bastidores da Novela. O nome é Os Bastidores da Novela. Que legal, que em inglês é Soap Dish, que é novela, sim, né? Frank Menezes está aqui conosco falando de cinema, teatro e televisão, que está com mais uma peça em cartaz, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Teve uma fase sua, O Corrupto, O Indignado. O Indignado. Você estava muito voltado para questões políticas. Como é que está você politicamente? Pior que não era. Não era, não? Não. Mas eu tinha a impressão que você estava ali, você estava demonstrando um sentimento que estava na população. Não. O Indignado não foi escrito por mim, foi o Cláudio Simões. Foi logo depois de eu ter feito Vixe Maria, Deus e o Diabo na Bahia. E aí... Fernando Guerreiro, né? Fernando Guerreiro também, os dois. E aí, tanto ele quanto a produção, ele fez, Frank, você devia fazer um monólogo, pegar e tudo, pegando o gancho do sucesso que o diabo do personagem fazia. Aí, pessoal, Frank, bora fazer e tudo. Eu fiz, não, eu tenho meu monólogo, Quem Matou Maria Helena e tudo. Na época, a gente discutindo, a gente viu que Quem Matou Maria Helena, por mais que seja teatro, eu não podia fazer mais, porque tem uma conta que, por exemplo, Quem Matou Maria Helena é uma crítica também à novela e aos bastidores. Todos os temas rolam em cima dos clichês de novela. E na conta, meu personagem teria 28 anos. E eu já estava com 50, né? 40 quando eu estrei o Vixe Maria. Porque já tem 20 anos que o Vixe Maria... O tempo está passando muito rápido. Eu estou com 62. Então, eu fiz... Com 40, um pouco antes, com 38, foi quando o autor, Cláudio Simões, chamou a atenção para isso. Foi, Frank, agora, ele mesmo, agora que eu me toquei, seu personagem tem 28 anos. Eu falei, eita, vou puxar, cara. Aí, enfim, aí eles me convenceram, a gente foi fazer o Indignado. O nome veio a partir de improvisos e de brincadeiras que nós estávamos fazendo com o comportamento humano, da nossa falta de educação, da nossa forma de ser. Nossa, que eu digo, não é nem barristicamente, não é daqui, mas do ser humano em si, né? Claro que aí eu fui me apoderando de outras coisas de baianas, mas falando de coisas mundiais, falando do comportamento de outros e tudo, e brincando com coisas gerais, como, por exemplo, cirurgias plásticas, né? Eu já entrava em cena e falava assim, vocês acham que... Eu já perguntava, botava um quadro, ficava calado e perguntava se vocês acham que eu devo fazer uma plástica. Era maravilhoso, porque se eu ouvia... Eu, antes de abrir a boca, a miséria da plateia já dizia coisas horríveis. Tinha gente que ia de novo só para brincar com ele. Vocês acham que eu devo fazer uma plástica? O cara gritava lá, não adianta não. Era muito bom. Enfim, a gente brincava com isso e tal. Bom, o contrário do indignado, aí o corrupto é um texto meu, o contrário do indignado é aquele que é o corrupto. O indignado se indigna com a corrupção, se indigna com o mau comportamento, né? O corrupto se aproveita disso. Aí eu cheguei pensando nisso, quis fazer o outro lado. Aí eu tive uma ideia, quando eu comecei a perceber o quão nós somos irresponsáveis, né? Isso para ser gentil, né? Dentro de um comportamento geral nosso mesmo, humano, e
e brasileiro e baiano. Aí eu quis brincar com isso e aí o estofo do corrupto era uma aula de corrupção ativa, secreta, que era dada dentro do teatro. E o texto, quando eu começava o texto, a plateia sacava que eram alunos, entendeu? Quando eu começava o texto, eu já começava como sendo um professor dando um esporro na plateia que não trouxe o dever de casa. Eu entrava em cena de burca, porque a aula era de burca para pegar o gancho desse comportamento, como se o dever de casa que eu tinha pedido para a plateia era que eles se disfarçassem de algo que não fossem eles para poderem burlar algum sistema. E a burca é uma representatividade. Aí eu entrava de burca, você é de burca, você nunca vai saber o que é que está ali dentro, entendeu? E aí, enfim, era isso. E era um curso de corrupção ativa, e eu brigava, eu ensinava a pessoa, aí eu dava exemplos, né, assim, ensinava a roubar melhor, a corromper melhor, entendeu? Dava dicas de como você não, né? Enfim, aí eu brincava. E quando eu falo... E aí, obviamente, eu pegava algumas questões que estavam no tema na época, né? Aí eu pegava alguns temas e fazia piada em cima. Sim. Como, por exemplo, no apartamento na Graça que acharam algumas malinhas de... Mala não, era caixa, né? Era mala e caixa. Tinha Mas, mala, as malas ficaram famosas. Tinha muita caixa. 53 milhões de reais. E tinha muita caixa, caixa de papelão. Aí eu brincava, eu falei assim, você rouba assim, 50 e tantos milhões e guarda em caixa de papelão? É mesmo, eu não tinha parado para pensar. Caixa de papelão, você continua pobre. Frank Menezes está aqui com a gente. Aí quando eu falo de política, de crítica política, não é nem exatamente a política partidária, é a política geral, até como o Indignado traz, né? A política do dia a dia. Sim. E você, como autor também, quando você se debruça por um tema, como é a sua linha de pesquisa? Você vai recolhendo, como o Woody Allen faz, por exemplo, ele vai anotando assim nos papéis ideias. Eu tenho muitas, mas eu nunca escrevi, só escrevi o corrupto. Eu nunca me dediquei muito a querer escrever. Eu guardo alguns temas, algumas ideias. Se por acaso um dia ocorrer a vontade de eu escrever, tem ali, entendeu? Tem um gene da escrita ou tem um momento da... Você, por exemplo, é um ator, você é um ator por natureza. Sim. A gente olha para Frank Menezes e a gente não sabe o que é que pode sair dali, né? De coisas engraçadas, de coisas densas, de personagens os mais variados possíveis. Sim. Mas a arte é muito além disso. A arte pode ser a escrita, a direção, e principalmente a arte cênica. Sim. Tem algum momento que você acha que você vai dizer, rapaz, eu não quero mais o palco exclusivamente, eu quero também experimentar a escrita? Não vai acontecer isso. Nunca vai acontecer isso. Não, eu acho que pode acontecer em paralelo de eu escrever, mas a princípio não me ocorre parar de ser ator. Você é um animal do palco mesmo. É meu ofício, né? É um ofício que, assim, ele pode ter surgido, digamos, naturalmente, mas também tem um respaldo de família, de cultura. Eu vim de uma família de músicos eruditos. Eu fui educado a consumir música de câmara, a frequentar museu, eu fui educado a consumir cultura. E uma família que me apoiou muito. Eu sou de uma geração que era uma raridade, um pai e uma mãe. Quando eu disse eu quero ser ator, minha mãe vibrou, assim, sabe assim, eu quero ser ator, eu fui fazer o curso livre. Eu entrei na faculdade muito novo, com 17 anos. Eu entrei na Católica fazendo desenho. Ou seja, minha tendência a ser artista já vem de muito cedo, eu sempre desenhei. Então eu fiz o curso de desenho e tudo, e como dentro esse curso acabou, era maravilhoso, eram 2 formaturas, em licenciatura curta e licenciatura plena. Em curta era educação artística, que você dava todas as áreas de desenho, todas as áreas de arte. Música, desenho, artes plásticas e artes cênicas. E a licenciatura plena era a que eu tinha feito o teste de aptidão. Então, no meu caso, era desenho.
E o curso de desenho tinha desenho arquitetônico, topográfico, mecânico, industrial. Quando eu estava fazendo todas as áreas que eu tive aula de arte cênica, que eu tive aula primeira técnica, eu fiz, sabe assim, aí caiu uma ficha, apesar de que eu já frequentava muito teatro e não me ocorria, mas na hora que teve a aula, né, e o estudo e todas as áreas da pesquisa da cena, eu fiz, e eu acho que é isso que eu quero fazer. Aí na época tinha um curso livre de teatro, era um curso de duração média, era ministrado no Teatro Castro Alves, da Fundação Cultural, e depois passou para a universidade, essa ideia. Agora já acabou. E aí, na minha época, fazia-se muito sucesso esse curso aqui, no meio dos estudantes, no meio da área teatral baiana, o curso livre fazia muito sucesso. E aí eu fiz, em 1983, eu estou com 41 anos de carreira. E, em paralelo à faculdade de desenho. E você concluiu o desenho? Concluí. Legal. Me formei em 84, fiz esse curso. Dentro desse curso de teatro, a gente já criamos um grupo chamado Artes e Manhas, que foi que eu fiquei até a Companhia Baiana de Patifaria. E eu fiquei tanto tempo nesse grupo, que o diretor era Paulo Cunha, que é um professor e mestrando, e professor do mestrado e doutorado da UFBA. E eu fiquei tanto tempo que, assim, por exemplo, Aleluia, que é esse meu monólogo agora, Sim. é meu 28º espetáculo. E até hoje, nenhum diretor me dirigiu mais do que Paulo Cunha. Entendeu? Que impressionante. Esse início, nós fizemos muitos espetáculos. Tanto que A Bofetada foi meu 13º espetáculo. Você já estava com uma longa trajetória. Muito tempo. De muita coisa feita. Muito tempo. Já estava viajando e tudo. Você está contando aqui a questão da universidade, do curso. Aí eu estou lembrando de uma coisa bem do início da minha faculdade de comunicação. Eu era colega de Wagner Moura. Sim, sim. Wagner estava ali se formou. Wagner fazia estágio na Tribuna da Bahia e tal. De repente, por causa de uma disciplina eletiva que precisava fazer, ele foi lá em teatro e parece que se encantou com Arildo Deda. Isso. E quando a gente viu, Wagner já estava em cartaz, eu acho que com Ecos. Alguma coisa assim. E, cara, era uma outra pessoa ali que a gente encontrava. Era como descobrir uma outra personalidade oculta. E eu estou percebendo que você também teve esse alumbramento, talvez, que ele teve. Sim. É uma coisa inata, mas que está ali meio inativa, talvez, que precisa de uma fagulha, é isso? Não sei, eu acho que precisa Precisa de um mestre, um espaço onde você se observe. Isso não é só para minha área. Eu acredito em todas, né? Tem muita gente que talvez, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui uma profissão que acaba sendo todo mundo advogado médico, por exemplo, né? Toda família brasileira gostaria de ter um médico na família, né? Então, tem uns que são doutrinados. Enfim, filho de médico sempre vai repetir, né? E aí, às vezes, ele faz do que a família quer. Mas quando ele chega na academia, quando ele chega no estudo e ele se debruça, tem uma área ali que ele faz, meu Deus, eu quero. Eu conheço, o meu grande amigo, por exemplo, é um psiquiatra que odeia a área anatômica, entendeu? Ele inventava todo tipo de discurso para fugir de aula de anatomia, de necrópsia. Ele imagina, ele não queria ver. Ele fez porque na psiquiatria você precisa fazer medicina, né? Mas eu não sei. Aí eu peguei esse exemplo para ver um contrário. O ator é raro até hoje, por exemplo. Mesmo por mais que tenha rede social, por mais que tenha isso, é muito raro alguém na família dizer assim, eu quero que meu filho seja ator, eu quero que minha filha seja atriz, não é? Então, mais fácil até dizer, eu quero que seja influenciador digital do que... É importante o que você falou. E tem, hoje, eu não sei, botando no julgamento de coisas que eu acho que sejam absurdas, tem um vídeo de Fagundes
que é bem interessante, que assim, né, toda a crítica que tem acontecido agora em cima, por exemplo, dos influencers, né, e de toda essa galera que tem surgido na rede social e está caindo de paraquedas na área das artes cênicas, ele chamou a atenção e falou assim, olha, eu não vejo nada demais. Aconteceu esse mesmo tipo de preconceito com os modelos na época, né? Acontece que aquela figura teve aquela oportunidade, chamou a atenção na área dele e teve a oportunidade de estudar arte cênica e foi fazer uma novela, um filme, seja lá o que for, e mostrou que é um bom ator. E mostrou. E tem recursos que hoje em dia são feitos que é maravilhoso, entendeu? São maravilhosos os recursos que podem fazer qualquer pessoa ser atriz, ser ator, né? Eu vou dar um exemplo absurdo, mas o que é? Eu me emocionei, por exemplo, no primeiro Toy Story. Tá aí. Entendeu? Pô, tá aí. A hora, só em falar eu já me mexe. Porque assim, a hora que estão todos os personagens que se dão as mãos porque sabem que vão morrer, aquilo é genial. Você também pegou uma obra-prima da animação. Até hoje é considerado o Toy Story uma obra-prima. Toy Story o primeiro. O primeiro. Aquilo é um escândalo. O tempo, o time, que a gente chama do time, da emoção. Quando eles se olham, eles percebem que vão morrer. Aquilo é chocante. Eu fico emocionado só de lembrar. Caramba. E aí, ou seja, se aquilo é capaz de emocionar, aí eu vou lá atrás, nos primeiros seriados com Lassie. Boa. Entendeu? Imagina, todo o tempo. Aí o Fagundes novamente fez assim, odeio. Não, desculpe. A Otávio Augusto falou assim: odeio contracenar com criança e bicho, porque eles roubam a cena toda. A gente estuda, se acaba, dá um close na criança, a criança não quer chorar, basta dizer alguma coisinha, a criança chora com a facilidade danada. Entendeu? Não precisa nem de cristal no olho. E parece muito natural mesmo. Então, assim, o problema não é o absurdo, não devia chamar Jade Picon, é um absurdo aquela menina naquela novela, não sei o que e tal. Esse absurdo gerou a mídia que a empresa queria. Se você vai assistir ou não, é problema seu. E se ela vai se manter ou não? E se ela vai se manter, também é problema da empresa. E se ela fosse ruim, se ela não funcionou, eu nem vi. Mas assim, eu não assisto as novelas nem que eu faço, porque às vezes não dá tempo. Porque às vezes a novela está passando... E você está gravando. Eu estou gravando. Mas você entendeu? Entendi. É que agora eu me lembrei de uma outra coisa também interessante dentro do audiovisual. Seriado, que eu adoro fazer e ver. Cine Hollywood, que teve todo um tratamento que custou uma fortuna, porque era de época, década de 70, né? Manter aqueles carros, manter o figurino, manter tudo. A história de efeitos especiais, porque era um realismo fantástico, entendeu? Todo aquilo ficou de uma fortuna tão cara e passando uma vez por semana. Aí vem a questão comercial, se paga ou não se paga? Não é nem só isso, é o patrocinador do horário. O patrocinador do horário falou assim, vai continuar na década de 70, não tem como fazer merchandising. A gente não existia nessa época. Corta. Então tem tantas coisas que regem o comportamento do audiovisual, entendeu? Que eu sou prolixo, já me perdi. Não, e foi ótimo porque aqui me bateu um monte de ideia sobre como a gente pode, inclusive, direcionar o olhar da mídia para a atividade de vocês. Sim. Eu tenho uma questão, porque no momento que a gente está gravando aqui, início de outubro, a parte das artes cênicas da Bahia e, sobretudo, de Salvador, está passando por uma requalificação. Estou falando a respeito do Teatro Vila Velha, do Teatro Castro Alves também. Temos agora, recentemente, o Teatro do IRDEB, que foi requalificado, é um espaço muito nobre também, só que a gente está nesse hiato. Para você, como um artista do mundo, Salvador ainda está acanhada em termos de casas de espetáculo para espetáculos de bom nível? Sempre tivemos. Nós sempre tivemos
uma queixa, digamos assim, né? Assim, a gente, nós nunca tivemos, por exemplo, casas de espetáculos suficientes para a demanda que nós somos. E tem todo um outro recurso, tem toda uma outra demanda de mercado, tem toda uma outra preocupação em relação à produção, divulgação. Agora, então, com as redes sociais, né, e com toda essa contemporaneidade, ao mesmo tempo que é bom, é muito ruim. Antes, nós só competíamos, digamos assim, antes de Instagram, ou seja lá do que for, antes de Face, sei lá, enfim, nós só competíamos, se fosse a palavra, né, for essa, durante o final de semana, com algum show de música, com algum evento, com um festival de verão. Um blockbuster dos X-Men. Entendeu? Hoje não. Hoje até o próprio streaming rouba o público, né? Então, você tem que fazer... Se desdobrar, né? Se desdobrar. Para conseguir levar o povo. Fazendo um link com o que você quando me anunciou aqui no início do programa, né, falando que eu sou um dos grandes atores aqui, eu tenho essa sorte, digamos assim. Você puxa o público. De eu já ter 41 anos de carreira, de eu já ter um nome onde as pessoas sabem quem sou eu, né? Tanto que esse meu espetáculo Aleluia, eu virei para o designer e falei assim, eu quero uma coisa bem popular. Eu quero meu nome imenso, né, como uma Gestalt. Muito bem. Para lembrar, porque a concorrência é muito grande. E faz bem, sabe por quê? Porque as pessoas associam você, pela sua carreira na televisão, no cinema, no teatro, como produto de qualidade. Que bom. É verdade. Apesar de você, mesmo você dizendo, eu quero uma coisa popular, uma coisa tipo varejão. Varejão. Mas mesmo assim a pessoa sabe que vai encontrar qualidade, vai encontrar alto nível cênico. E quando eu falo isso, é na divulgação. Sim, claro. Para eu enfrentar essa concorrência de mídia, né? Entendi. Porque quando você faz... você pode fazer um design de todo tipo, né? Você pode fazer uma coisa mais... Requintada, elegante, chique. Elegante, tudo. E talvez você dirigindo passe ali batido. Não vai perceber. A concorrência é maior, né? Então, voltando à questão das salas de teatro, nós estamos realmente... E tem outras coisas, da própria cidade mesmo. A cidade é muito violenta, infelizmente, né? Isso dificulta. No módulo, por exemplo, assim, que Vadinha Moura é a tia de Wagner. Que legal. A diretora do módulo. Ela tem se dedicado muito e ela quer muito abraçar todos. Tanto que ela não quer dar temporadas de 2, 3 dias. Para justamente todo mundo ter uma oportunidade, ela só dá um dia para cada um. Bem. No caso de Frank Menezes, Aleluia, aos sábados até 23 de novembro. Isso. Ele tem uma história peculiar sobre esse espetáculo. Isso vale a pena a gente mencionar antes do final da entrevista. Que é a gênese desse espetáculo. Surgiu como? Conta aí para o público, que é legal. Márcio Azevedo e Ricky Arouca. São 2 autores. O Márcio Azevedo é um roteirista, ele escreve ele escreve muitos espetáculos. Ele tem um espetáculo de muito sucesso com Rosane Goffman. Está em cartaz agora também com Gustavo Mendes. Sabe quem é Gustavo Mendes? Que ficou notório como comediante. Dilma Bolada, né? E tal. E ele escreve para sitcoms, eu acho que ele também já foi um roteirista do Vai Que Cola. E ele é meu fã já de muito tempo. E ele escreveu esse texto para Cacau Protásio. Mas ela disse que ela nem leu, porque ela está sendo tão requisitada para fazer tanta coisa, ela não quis. E aí ele virou para mim e falou, Frank, eu estou querendo muito que... Eu desisti de que fosse uma mulher, eu queria muito que um homem fizesse esse texto. Você topa? Eu vi você fazendo a Bofetada, eu vi você fazendo Pandora. Aí eu li o texto e, assim, a princípio, eu estava pensando em uma outra coisa. Eu queria muito fazer uma comédia e me distanciar disso que você falou, do corrupto e do indignado, que dá uma conotação que é política, sim, né? Sim. Mas eu queria me distanciar desse
dessa observação. Eu queria voltar a fazer uma comédia mesmo, uma comédia rasgada. Assim. Quando eu li o texto, eu fiquei assim, ao princípio, pensando se era isso que eu queria falar, porque a personagem ela é politicamente incorreta, ela tem todo tipo de defeito, ela é uma dona de casa horrorosa, ela é péssima. Só que é genial o texto. O texto é genial, porque assim, é o quanto a gente pode rir das nossas misérias. A gente conhece, todo mundo conhece uma aleluia. Todo mundo conhece uma aleluia, né? Aquela tia que vai lhe chocar, não abrir a boca para dizer alguma atrocidade, né? E aí eu falei assim, minha tia, não fala isso não, entendeu? Ela diz com toda a naturalidade do mundo. E a ideia é fantástica, assim, o monólogo é numa delegacia, onde ela foi se entregar porque ela explodiu a casa com a família dentro. Caramba! E é um acidente, mas ela está tão louca, ela é tão desorientada, ela é tão desbussolada, ela não tem bússola, que ela acredita que ela fez de propósito e não, foi sem querer. Aí eu vou com uma pergunta, porque você tocou nesse ponto interessante do Estou deixando politicamente... até a unha crescer, porque eu não vou poder pintar desmar. Legal. Porque o caracterizador, o cara que está montando tudo, eu falei, se vier cá, eu vou usar unha postiça. Ele, não, Frank, você não vai conseguir tirar. Aí é melhor você deixar a unha crescer e a gente pinta. Aí eu tenho que ficar assim. Vai ficar legal. Durante a semana eu fico assim. Para não tirar no rosto. O politicamente incorreto é o oposto de você, Frank Menezes. Tomara. Eu acho, eu tenho essa impressão. Sim, tô brincando. Então a arte tem esse aspecto de denunciar, de criticar, incorporando. Sim. O que é que você acha? O que é que você acha, por exemplo, de pessoas que falam na comédia, no stand-up comedy, de excessos de um comediante? Porque o cara não podia falar isso porque é politicamente correto, mas não está dentro, não está circunscrito naquele espaço ali sagrado. Pois é. Que pode ter a crítica. E principalmente porque eu acho que dentro da arte cênica, se você tiver que se policiar e não falar, né, digamos, se você... eu não vou falar do stand-up, né, porque assim, eu não sei se eu tenho digamos, respaldo suficiente. Certo. Porque o stand-up seria o humorista de um tempo atrás, que talvez não tivesse um personagem, né? Era Jô Soares show, Chico Anísio show, era ele fazendo personagens e fazendo aquilo. Obviamente, atores geniais. Mas se você está num palco, se você está fazendo um personagem e você vai ser criticado porque aquele personagem fala coisas que é politicamente incorreta, deixa de ser cênico. E o que eu gosto de dizer é que nós, atores, no caso eu, pessoalmente, me criticar, se por acaso acharem que eu não devia fazer aquele personagem, ou não devia dizer aquilo, é erro de alvo. Porque você está reproduzindo e também porque eu não sou quem deve ser atacado. Sim, claro. Entendeu? Você não é aleluia, mas não existem as aleluias, né? Existem as aleluias, existem os mentores das aleluias, existem os políticos, existe a extrema-direita, que o nome cafona esse, meu Deus do céu, eu acho cafonice falar, a gente sempre ouviu falar de extrema-direita como se fosse aquele povo que ligou o botão do Holocausto, né? Mas existe, está aqui dentro, né? Está inserido na raça, na vida. A gente tem que se reeducar. Eu não vou abrir a boca para dizer as coisas que a aleluia abre a boca para dizer. Mas se a gente dissesse, não, você não pode fazer esse personagem porque você não é o seu lugar de fala, aí eu vou usar do meu humor. O que seria das peças infantis? Você vai poder fazer o saltimbanco? Por quê? O saltimbanco, os personagens são uma galinha, um cachorro, um burro e um gato. E eu não conheço nenhum bicho desse que tenha DRT. Entendeu? É legal. É isso mesmo. Por exemplo, eu já fiz Histórias dos Lenços e Ventos, de Iro Klugli, onde o meu personagem era um guardanapo. Os personagens eram os personagens que estavam no varal de um quintal e eram a fralda, o guardanapo, um cartaz, uma camisa, conversando entre eles. O vento bate, o guardanapo voa e cai no quintal vizinho, onde tem um outro varal com outro. E é o comportamento dessas
Ziraldo escreveu sobre flicts, que é uma cor que ele inventou e é o questionamento se essa cor existe ou não. E as outras cores, branco, roxo, azul, o amarelo que eu fiz, o vermelho e o verde, ajudam Flicts a saber quem ele é. E descobre que Flicts é a cor da lua. É uma fábula incrível, a discussão é muito maior do que qualquer cor que você represente. É uma fábula dizendo quem é que você é. Por que é que eu estou aqui? Por que é que eu existo? Né? A trajetória entre o nascimento e a morte, o que é que você vai fazer durante esse tempo inteiro que foi lhe dado? Sabe Deus por quem? Por Deus, universo ou Darwin. Mas esse momento entre o nascimento e a morte, você vai agir, você vai fazer o seu ou vai ficar sentado no sofá olhando quem está fazendo e criticando? Muito bem. Reflexões necessárias de um homem de 62 anos, um cidadão e um artista que representa muito bem a Bahia, o Brasil, Frank Menezes. Antes de a gente encerrar, de sábados, todos os sábados até 23 de novembro, aleluia. Aleluia. Por que a pessoa que está assistindo agora deveria ir lá ver esse espetáculo? Porque a gente está precisando rir. A gente está precisando rir muito e rir de nós mesmos, rir de nossos defeitos, rir do defeito do vizinho, rir de não ter defeito, rir e cair ficha, por exemplo, de que a vida é muito mais importante do que qualquer julgamento, entendeu? E Aleluia faz isso. No final, por sinal, no final da peça, cai um monte de ficha na cabeça dela e ela tem consciência de que ela é daquele jeito porque a vida fez isso com ela, entendeu? Que bom. Aí ela mesmo diz assim, o cafuné de minha mãe era com martelo. É difícil ser empática passando Entendeu? por isso. Até na delegacia é possível ter uma catarse. Mas vamos rir, viu? Vamos rir. Tenho certeza. Conversei aqui com muita satisfação com Frank Menezes. Obrigado a todos pela companhia, pela audiência e até o próximo encontro.